Sejam muito bem-vindos, os médicos veterinários aqui da live. Hoje nós vamos falar, inclusive, sobre o sistema operacional. Assim como a live anterior, nós falamos de casos jurídicos, da pressão emocional e jurídica mesmo, que envolve, né, os médicos, o médico e a equipe médica. Quando eu falo de equipe, gente, eu incluo, sim, os auxiliares veterinários, que agora, né, também estão na luta para mudar o nome de auxiliar. É, e aí também a recepção, os empresários, porque todo mundo tem que estar preparado para poder passar por uma situação dessa. Porque a gente falou lá na live anterior que o limite da liberdade de expressão, de expressar a sua opinião, é bem tênue para cometer um crime de difamação. Então, quem não assistiu, volta lá no canal do YouTube do Vetcast para dar essa olhada nesse assunto. E hoje, lá na live passada, nós falamos de 3 coisas que a clínica veterinária e o médico veterinário têm que ter suporte. Infelizmente, não tem para onde correr. Um foi o caso do contador. Né? A gente já falou muito aqui com a nossa parceira, Rosita Lavô, que como contador ele é essencial para o profissional autônomo, para o profissional PJ, que vocês, médicos veterinários, o ideal é ser PJ, e para o empresário lá que tem a clínica. E falamos também da questão da assessoria jurídica. Não ter que esperar ter um problema para acionar um advogado. Porque a assessoria jurídica, a primeira coisa que ela faz é evitar que você receba algum processo, Sim. né? E é dar todo aquele aconselhamento, o aparato, para que as coisas sejam feitas de forma ordeira. E a terceira coisa que nós falamos foi o sistema operacional, que rege a sua clínica, que rege ali o médico veterinário, que inclusive a doutora Alice e a doutora Fabrícia comentaram como isso é importante para proteger também o CRMV do médico veterinário. Então hoje, gente, pegando aqui a minha pauta, nós vamos falar muito sobre isso. A doutora Lu, como médica veterinária, né, já trabalhou muito em clínica, hoje também está como profissional liberal nas consultas a domicílio, fechando parcerias com clínicas para atendimento dermatológico, também vivencia essa necessidade durante o seu dia a dia. Então, vamos falar o que muita gente acha que é apenas um sistema. Ah, meu sistema serve para quê? Doutora Lu, essa semana me perguntaram assim, Tice, qual é o melhor sistema? Aí a pessoa não gostou da resposta. Você sabe, doutora Lu, qual é o melhor sistema? Eu confesso para você que eu não sei, certo? Porém, eu vou te dizer uma coisa que é importantíssima e eu acredito que ainda existam muitas pessoas que façam tudo na mão, tá? Mas eu vou te E tá dizer tudo que bem até... também. Se quiser, Sim, vou já complementar isso aí. tá. Eu faço o seguinte, como a minha correria é muito dinâmica, e hoje eu ando com um auxiliar, então eu deixo algumas coisas para ele e deixo algumas coisas para mim. Porque para eu fazer tudo, não dá. Por mais que eu ache que você sabe muitas coisas das minhas condições, né? Então tem coisas que eu acho que só eu sei fazer, mas eu também tenho que acreditar que ele possa fazer dentro do contexto, tá? Sim, sim. Por exemplo, Então, eu já chego com uma ficha clínica, então eu já preencho essa ficha clínica. Eu já, antes de ir para essa consulta, eu já sei esses dados, certo? Então, depois, quando eu já vou passar os laudos para os clientes, né, os tutores, eu já sei sim. tudo isso, eu passo para o meu computador, eu já deixo tudo organizado. E para uma futura, algum futuro questionamento, eu já tenho tudo nesse banco de dados. Porém, esse Bom, outro banco de dados que você está falando, ele é muito mais eficiente, mais não, não, eficaz? não, não. Calma aí, doutora Lu, calma aí, vamos lá. Gente, qual é o melhor sistema? É aquele que você usa. Porque a questão não é ter, não é comprar, não é pagar. É você usar. E Usar. não Porque, Lu, esquecer de todos esses dados. Não tem que não pode sabe, tem que lembrar sempre. mas Lu, olha, 100% das clínicas que eu conheço tem algum tipo de sistema.
Seja o Mega Blaster, o básico, o mínimo, tem. 100% das clínicas hoje, para ser clínica, já tem algum sistema. Mas sabe o que acontece? Inclusive, clínicas já grandinhas, com faturamento bom que a gente chega, não usa. Não usa. Alguns usam só para fluxo de caixa, graças a Deus que usa para fluxo de caixa, mas usa. Outros usam só para a parte clínica, só para anamnese, manter o registro do cliente. Outros usam só para vacina. Então, gente, o melhor sistema que você pode ter é aquele que você usa. Pode ser, eu já vi uma clínica, né, de pequeno porte, mas que usava Excel. Mas era tudo organizado no Excel. Exato. E usava inclusive o fluxo de caixa. Usava. Então, o melhor sistema é aquele que você usa. Primeiro passo é você usar. E assim, qualquer sistema básico, eu conheço muitos. Eu conheço o Vivete, Nubanvet, SimplesVet, o Anipet, vários. O DOC, não vou citar o nome da grande marca, o DOC. Né? Então, assim, a gente conhece Vet todos Smart, né? os sistemas, o Smart. Então, assim, todos dão pelo menos o básico. Fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro e o lançamento da anamnese. Pelo menos esses dois básicos você tem o sistema básico e mínimo. Gente, isso já é muita coisa. Se você usar. Se você, mesmo que faça seu atendimento domiciliar, todo dia registrar a consulta, o seu recebido, ou quanto saiu, que foi para gasolina, foi o Uber, o pneu que furou, foi o material que eu comprei para realizar o exame dermatológico, no seu caso dermatológico. Se eu lançar a parcela que é mensal do meu microscópio, da minha lâmpada de UD, se você usar, já funciona. Sim. Você já tem ali o seu controle financeiro da sua empresa, mesmo que a sua empresa seja só você, né? Uhum. Funcionando. E também, né, a questão que nós falamos lá na questão jurídica, na semana passada, a questão dos dados do teu paciente, porque esses dados vão te dar um aparato jurídico, uma Sim. proteção jurídica. Lembrando, gente, que eu sei que são médicos, mas eu parto do princípio que o óbvio precisa ser dito, que a anamnese, ela é o básico. Mas a anamnese, ela tem que ser também bem feita, porque ela mantém aquele registro do animal. Eu até esse dia estava conversando com um médico sobre isso, e eu falei assim, a anamnese, ela é 50% o que o cliente diz, e 50% o que você vê no animal. Com certeza. E normalmente, quando a gente está fazendo uma análise de anamnese, doutora, nas consultorias, a gente só encontra a parte ou do médico ou que o cliente falou. Mas a anamnese, ela tem que ter, né, doutora? Eu As sempre duas. coloco, eu sempre coloco na minha ficha, depois em off eu vou te mandar uma fichinha. Ela sempre parte assim, relato do tutor. E isso tem que ter. Depois do relato do tutor, olho veterinário. Depois disso, análise clínica, que não é a mesma coisa do olho, tá? E Isso. exames laboratoriais. Perfeito. Então, gente, se o sistema ele te dá pelo menos esses dados básicos e você usa, preenche, já funciona. Ele já é bom. Porque o bom é aquele que você faz. Sim. Não é só ter. Não é ter o mais caro e não usar. Eu conheço muitas empresas que têm o mais caro, mas não usa tudo. Não registra as coisas. Não controla. Porque o sistema, quando ele é um sistema completo também, ele controla, né, doutora Lu, até para facilitar, ele controla estoque, Sim. validade. Sim. Validade, gente, quantas clínicas não tem muitas perdas por validade? Ele conversa completamente o teu financeiro com o teu prontuário médico. Então, o que o pessoal do internamento está lançando lá dentro, ele já está indo para a conta do cliente. Não tem perigo ali de você ter aplicações ou procedimentos que são feitos. Quer dizer, perigo tem, né? Mas reduz o máximo possível de coisas estarem sendo gastas ali, consumidas com o animalzinho, com o petzinho, e não está indo para a conta do cliente, só que alguém paga essa conta. E normalmente é o empresário.
Então, evita tudo isso. Então, o sistema, gente, operacional, ele protege toda a equipe. Quando a gente fala que protege o CRMV, é nesse quesito que ele protege com as informações. É, né, doutora? Eu fez uma aplicação, eu estou atendendo a domicílio, mas eu fiz uma receita para o cliente. Se você fizer só de caneta e não registrar, gente, qualquer processo, mesmo para atendimento a domicílio, tem o mesmo tempo da clínica. Se o processo chegar 2 anos depois, tu vai lembrar qual foi a receita que Né? tu passou É para aquele muita animal? coisa. Não vai lembrar. Então tem que ter o registro, tá? Então a gente tem que ter noção disso. E sem contar que não perder a informação, por exemplo, da vacina. O cliente vai chegar, eu vim dar a anual do meu animal, mas eu perdi, o que é muito comum. Eu perdi a carteira do meu animalzinho, mas eu dei aqui. O cliente espera, sim, ele parte do princípio que a clínica, que o médico veterinário, ele tem aquele registro, né, Lu? Não é desse jeito? É, com certeza. Embora eu ainda acredite que é o mínimo de cada tutor, ou pai e mãe, já que o meu pai e a minha mãe, eles têm que saber quais são as Tem que vacinas, ter. onde é que está o meu cartãozinho, né? Por que que ele não vai saber do animalzinho, né? Mas hoje o Mas mundo está tão florro, isso era né? muito perdido para o Hoje, dono. hoje o mundo está tão, como é que eu posso dizer, acomodado, que isso sai mais fácil. Eu vou ligar aqui para a clínica que ela vai me lembrar aqui, entendeu? E a gente tem que se É, acomodar, infelizmente, a isso. mas o bom é que, já que a gente está falando de sistemas, a gente tem muitos sistemas operacionais que eles já mantêm a carteira digital do Sim, PET, sim, né? Então já facilita, porque tudo que está registrado lá no relatório do PET na clínica está na palma da sua mão como responsável. Gente, não estou fazendo propaganda lembra até mesmo o mas aniversário do bebê, né? tô aceitando. Lembra até Como é, aniversário do bebezinho, né? Vou mandar aqui o aniversário pro Apolo, o aniversário é esse ano, esse dia. sim. Gente, só aproveitando aqui nossa pausa, né, para agradecer, já que a gente está falando de patrocínio, nosso patrocinador Droga Vet, Fortaleza, está sempre apoiando. Nós temos a mesma missão, né, juntos, de apoiar os médicos veterinários no melhor tratamento e atendimento ao paciente. Então, nossa parceria casa perfeitamente com a do Sim, nosso ideal de vida, tá? sim, Com a Droga Vet Fortaleza. E eu acho super interessante, falando de sistema operacional, que Lu, quando a gente fala em proteção do médico veterinário, o médico veterinário que está em atendimento, para ele se proteger, não é só ter o sistema, eu reforço, é ele usar, é ele colocar as informações no sistema, tá? É realmente usar esse aparato. Quando eu falo que protege toda a equipe, é porque quando o sistema ele te dá esse suporte de ter uma ordem cronológica dos dados do animal, tem o financeiro do cliente, tudo organizado, ele protege também a equipe. É muito ruim você estar ali na recepção e o cliente chegar e dizer, mas eu já paguei isso. E onde é que está a informação? exato, Aí lá exato. vai eu procurar o dono para acessar a conta, para pedir o comprovante para o cliente, ou ele dizer, não, eu paguei com o doutor João, e o doutor João está lá na folga dele, ou já está trabalhando em outra clínica. Como isso complica, gente? Sim, Então, para facilitar o fluxo ali do dia a dia, o trabalho, né, manter esses registros facilita o dia a dia da clínica. com certeza, E aí nós temos totalmente. também a questão do fluxo de caixa e de estoque. Eu escutei recentemente uma pessoa dizendo assim, eu entrei, né, na clínica, como é você controla seu estoque? Não. E seu fluxo de caixa? Ah, a gente faz às vezes, não faz. Tá certo. E quem é que toma a frente da sua clínica? Ah, é a fulana. E eu confio 100% nela. A pessoa falou assim para mim. Eu confio 100% nela. E como é que você confia? Confiando, no final dá tudo certo. Aí então você está pagando as contas, está tendo todo o seu lucro. Não, não, eu te chamei aqui porque eu estou precisando de ajuda. E vem cá, como é que tu sabe o que é que está saindo da tua loja? Ah, mas eu confio na pessoa. Não, eu entendi, eu quero que você continue confiando na pessoa. Mas como é que tu sabe?
É complicado. Gente, então falando de confiança mesmo, até para você continuar confiando na sua equipe, use o seu sistema operacional, controle o seu estoque, faça o seu fluxo de caixa. Porque no dia que tiver algum problema, qual é a primeira coisa que aparece? Desconfiança. E aí, sabe o que é que eu vejo, já vi muito acontecer, Lu? As empresas perderem bons profissionais por desconfiança. Mas sabe por que que desconfiava? Porque não controlava. E às vezes nem é a pessoa que está fazendo nada. O problema é porque você É só o nunca fez nada, descontrole. É então. só o descontrole, gente. Se você não controla, você não sabe o que entrou, você não sabe o que saiu, nem como saiu. E aí, quando o bolso aperta, a primeira coisa que surge na cabeça do ser humano imperfeito é desconfiança. É. Então, para você continuar confiando na sua equipe e para você, como profissional, continuar confiando na empresa que você trabalha, vamos usar o sistema, gente. 100% das clínicas já tem sistema, então é só usar. E é fácil o Não precisa manejo. começar do zero. Como é, Lu? É um manejo fácil. É só a didática, todos os dias você alimentar, entendeu? Isso, Lu, quando eu falo de estoque, fluxo de caixa, dados do cliente, sabe o que é que eu falo também? Muito de parar de apagar fogo. Porque quando eu estou ali procurando a informação trocou de turno, a pessoa foi atendida pelo doutor X, agora tá o doutor Y, e não tem nada no sistema. Aí lá vai ter que o cliente esperar para poder ser atendido pelo doutor X. Sim. Porque a informação está na cabeça do doutor Y. A informação tem que estar no sistema. Ou como eu até já citei aqui, o cliente pagou, eu paguei com o doutor X. Cadê a informação de pagamento se o teu histórico financeiro do cliente não é mantido no sistema? É. Então a gente tem que ter tudo isso, né? Eu tenho que comprar, vou te dar aqui um exemplo, né? Eu tenho que comprar vacina, mas aí o dono fala, mas poxa, a gente vendeu tudo isso de vacina, como é que eu vou saber se não está o registro no sistema? E outra coisa, quando já está registrado, eu comprei 50 vacinas, eu olho todos os dias. Ontem deu que eu fiz 48. Se eu comprei 50, tem duas. Então eu tenho que repor. E se tem sistema que já avisa automático, o sistema que controla estoque e validade, ele te avisa automático. Quando você coloca lá, eu quero que me avise quando faltar 5, porque depende muito do teu fluxo, né? De trabalho. Na consultoria a gente sempre indica isso, você colocar de acordo com a sua média semanal. Se a tua média semanal é de 30 vacinas ou de 10, você coloca a sua média semanal para te dar uma semana de margem para compra. Sim, Então, sim. assim, o sistema... Não... Pode falar, Lu. Não, eu disse é mesmo. Então, assim, tem sistema que já faz isso, gente. Por isso que o sistema operacional, ele te protege. Ele protege, repito, ele protege a tua empresa, mantendo os dados lá guardados, os registros. Ele protege o CRMV do médico, como a gente falou em casos jurídicos, mantendo o histórico do paciente correto. Ele protege a tua equipe, o fluxo de trabalho, né? Parar de apagar fogo, de apagar incêndio, estar correndo atrás da informação. Em vez de gastar energia, vitalidade com isso, tu vai estar gastando energia atendendo o cliente bem, vendendo Verdade. melhor, analisando os teus médicos. E tem sistemas hoje, Lu, que a gente consegue fazer, inclusive, até análise de desempenho, tanto do médico, como da minha recepção, como Não do meu sabia. cliente, inclusive. Do meu cliente. Traça um perfil do cliente, qual é o meu ticket médio por cliente. Os meus clientes melhores, eles moram em que bairro? Dá para fazer até isso. Eles Caramba. vendem dia. O sistema ele capta até isso. Qual é o meu dia que eu tenho um ticket maior de cliente? Não em quantidade, eu estou falando monetário, tá? Qual é o meu Legal. ticket por dia? Qual é o meu turno de maior volume? É de manhã, de tarde, de noite? O sistema dá tudo isso. Então, assim, a gente pode usar um sistema operacional para proteger não só contabilidade, jurídico, como também o fluxo. Agora eu vou falar até esse Uhum. termo. A sanidade mental das pessoas que trabalham na clínica. Porque a informação Interessante, vai ser viu? fácil, vai estar na mão. Ninguém vai estar
Porque eu tô tentando ligar para ele para saber qual foi a vacina que deu. Peraí, não, tá tudo ali. Tô tentando saber para saber quanto o cliente pagou, cadê o comprovante. Tá tudo ali, gente, no sistema. Todo mundo mantendo a sanidade mental, o fluxo de trabalho correto. Ali eu tenho não só uma redução de perdas quando eu falo de estoque ou perdas financeiras, mas também de perdas de juízo do povo. É sério. Teve uma clínica que eu vi, isso já faz alguns anos, que eu vi uma clínica que a pessoa guardava todos os papelotezinhos, não fazia, ele fazia conciliação bancária manual. Muita gente ainda faz e está tudo Sim, bem desde que você faça, né, a conciliação bancária. Então, assim, aí ele fazia, ele pegava todos os cupons e guardava, porque mais rápido era para comprovar o pagamento. E aí a cliente chegou um mês depois, ele foi pegar aquele bolo de comprovante de cartão para procurar e deixou todo mundo na clínica louco, cada um procurando uma parte, tendo que olhar dia, hora, qual era a máquina, porque tinha mais de uma máquina. Menina, Deus me loucura. livre. Aí todo mundo passou ali quase que o dia inteiro ocupado fazendo isso, e aí deixaram de vender, de atender bem, com qualidade, deixou de aumentar a rentabilidade e ainda tirou a paz do povo. Sim, E com certeza, não recordo direito que já faz um tempo, mas com certeza também perderam a cliente, porque a cliente esperar esse tempo todo para confirmar um pagamento, não dá, gente. é. Hoje todo mundo quer, é muito rápido, né? Então, eu queria que você falasse mais aqui para a gente, para os médicos veterinários, a gente falou aqui de forma geral, mas agora focando no médico veterinário, Lu, o sistema como proteção do CRMV do médico. Sei que você já deu uma palhinha lá no começo, mas agora só para a gente ter mais claro. Como é que o sistema, mantendo os dados lá, ele vai proteger o médico veterinário? O que é que precisa ter? Ajuda aí. Na verdade, Tice, tudo que você tiver de informação do cliente, ela não é só necessária para você, mas para você ter como se respaldar que ele existe, que o paciente existe, que ele foi atendido, que ele foi feito o atendimento, né? Que foi feito todo o protocolo, dia, hora, data e até mesmo que você fez. Porque tem gente que coloca, por exemplo, assim, em receita manual, né? É um Sim, exemplo. Tal medicamento via tal, coloquei hoje, apliquei hoje e por 5 dias. E aí, às vezes, nem coloca a data do atendimento. Como é que o tutor vai ficar se preocupando em ver se tem uma data? Qual é a. Por exemplo, nos meus laudos eu coloco data de atendimento, data de laudo. Quando eu vou retornar, data de perfeito. retorno. Perfeito. Por quê? Porque É o que a até gente mesmo eu vou tá? saber o que foi que eu De fiz. dados cronológicos, né? Porque tem todo o passo a passo por dia. E até mesmo atendimento dermatológico, que tem o dia de atendimento, o retorno do atendimento e a cada 3 meses as manutenções. Entendeu? Tem que Eu ter faço, né? Eu essa. não sei se outros fazem isso aqui. Eu faço assim, né? Então, eu tenho essas datas cronológicas, inclusive eu tenho um paciente de 3 anos atrás que eu tenho tudo que eu fiz em todo esse tempo, entendeu? Só que eu Perfeito. confesso que eu Boa vou dica. precisar fazer um sistema assim, por quê? Porque eu já não aguento mais papel. Eu tenho muitos papéis aonde eu tenho que guardar por 5 anos. Gente, que informação top! A informação do paciente, inclusive aprendemos semana passada também, a doutora advogada falou isso. 5 anos você tem que guardar a informação do paciente para respaldo seu. E isso, né, a gente está falando aqui ó, de anamnese organizada, exames registrados, resultado de exames, gente, você é responsável sim pelo resultado daquele exame. Fotos, se o ideal é que você tenha fotos que sejam comprobatórias, a evolução clínica daquele paciente, o histórico, esse histórico, muitas vezes, quando o animal é internado em outra clínica que não foi com você, eles pedem o histórico e é um direito deles, tá? As vacinas, o histórico de vacinas, as prescrições, a gente falou aqui no caso da receita, né? Como é importante você também ter o registro das receitas.
E se for internamento, gente, tem que ter o prontuário, Sim. tem que ter o prontuário. Seja manual, seja no sistema, mas você tem que ter. Inclusive, lá na live da semana passada, falando de casos jurídicos, a gente falou dessa questão de prontuário, tá? Então, a gente está falando aqui de como o sistema operacional ele ajuda, ele protege a empresa, o CRMV e toda a equipe, por uma segurança jurídica, até por uma questão de auditoria. Se uma vez o empresário precisar auditar ali todas as informações que tem ali, é uma defesa profissional e ainda dá para fazer a rastreabilidade dos atendimentos, tá? Então, quando você precisar fazer isso, tá tudo ali fácil na mão. É muito interessante isso, gente, porque eu até lembrei de um caso que teve um paciente que uma vez o paciente, a clínica acompanhou o paciente desde quando era bebê, né? E esse paciente já estava ali com uns 8, 9 anos, a gente sabe que já é considerado idoso, era um cachorro, para um cachorro, e o animal ainda era da raça Dashi, até isso eu lembro. Mas não dá para lembrar tudo, mas algumas vezes. E a gente sabe que Dash ele tem muitas probabilidades, né, de ter alguns tipos de doenças, inclusive doenças ortopédicas, né, de coluna e tudo. Então, o animalzinho a clínica acompanhava desde o começo, e aí esse animalzinho chegou, né, a ficar idoso e obeso. Eu ainda lembro que o bichinho ainda era obeso, bem lisinho, fofinho. E aí, esse animal precisou fazer um atendimento, a dona precisou mudar e ele precisou fazer um atendimento em outra cidade. E aí ela precisava do histórico do animal, porque o animal tinha algumas doenças, né? Porque senão ela era processar a clínica lá, a outra clínica, por ter feito várias coisas no animal. E a gente, calma, não é bem assim, vamos aguardar. Só que a clínica que foi atendida, gente, usava o sistema bom e usava, até porque enquanto eu estou nas empresas, a gente indica isso mesmo, é sistema para tudo, tudo, tudo. Então tinha todos os laudos, tinha todo o sistema, né? Nós passamos todos os históricos do animal, tanto para a tutora, como após decisão judicial, também para a clínica, que né, a gente protege os dados do paciente, mas quando tem uma ação judicial envolvida, que o juiz manda, a gente tem que entregar. Então, foi entregue. E com todos aqueles dados, gente, ali, tanto aconteceu duas coisas. Primeiro, protegeu a outra, que acabou não tendo, né, não indo para um processo civil, porque foi comprovado que o animal realmente tinha já uma pré-existência na doença, e também acabou acalmando o coração da tutora, que entendeu finalmente que não tinha sido um culpado lá na outra clínica, que ela não conhecia, que ela não confiava, que não era uma questão de confiança realmente, tá? Mas sim que o animal já tinha uma predisposição para aquilo. Então, assim, isso, olha só como protege, gente, até para a gente poder confortar uma pessoa, o responsável ali do animal. E, graças a Deus, foi evitado uma confusão bem maior e até um processo, que a outra clínica ia levar. Porque tinha todo o histórico do paciente, desde o nascimento até aquela época. E sim, gente, judicialmente, como a doutora Lu falou, 5 anos você tem que guardar esses registros. Pode falar, Lu. Agora é assim. É de suma responsabilidade do tutor todo o material que o veterinário passa, se for em PDF, se for em print, para poder eles receberem receita, laudo. Eu, por exemplo, eu mando laudo naquele modo de impressão, né? Então, diretamente, eles de até responsabilidade de cada um imprimir, colocar numa pastinha e guardar. Por quê? Infelizmente, a gente está vivendo em um momento onde existe falta de energia, falta de conexão, computador quebra, celular quebra, Isso, perdas de dados e coisas assim. Então, se respalde perfeito. também. Se respalde Lu, também. você quando manda para o seu cliente, é muito importante isso que eu vou trazer outra coisa aqui. Quando você manda como para o seu cliente? Em que sentido? Você diz que manda para ele no formato de impressão. Você manda como? PDF e Por, print. por e-mail, pelo WhatsApp, Não. por mensagem? Como é? A maioria dos clientes prefere que eu mande pelo WhatsApp em modo de impressão.
Por quê? Perfeito, gente. Porque às vezes, por mais que eles tenham um e-mail, eu já mandei muitas vezes laudos e receitas por e-mail. Depois de uma semana, o cliente se perdeu, não apareceu. Por quê? É, Porque ele foi capaz de abrir o e-mail dele para ver o que tinha lá. perfeito. Eu, eu fiz essa pergunta, Lu, por que que eu estou te dizendo? Porque apesar de ser também responsabilidade do tutor, a justiça ela já entende, gente, que a responsabilidade maior é da clínica. Ah, mas eu entreguei. Eu entreguei para ele o termo, eu entreguei a receita, eu entreguei as instruções. Tenha como provar. Então, ou você tem um protocolo de registro que você entregou e guarda por 5 anos esse protocolo, ou você manda pelo WhatsApp, como a Lu falou, que o WhatsApp ele já é criptografado e ele já é considerado prova judicial, tá? Ou você manda por e-mail, forma mais segura, tá lá, tá guardado, você entregou. Se o e-mail estiver cadastrado correto do cliente, então o cadastro tem que estar correto, tá? E, principalmente, também, existem hoje, gente, sistemas que você, na hora que está aqui digitando, que você finalizou, salvou no seu Sim, sistema, mandou para o WhatsApp do cliente. É a forma mais segura que tem. Tenha sempre, como a doutora Lu falou, provas do que você entregou para o cliente. Que é a responsabilidade do cliente mas é responsabilidade minha como empresa entregar a informação, exato. tá? Ah, tem outra É coisa que eu acho interessante, sabe o que é? Vamos supor, cada laudo ou cada receita você tem um número. sim, Porque perfeito. esse banco de dados te dá a referência de dizer, bom, saiu daqui do meu talonário aqui, a folha 1 foi para a Larissa, para a tutora Larissa. Então eu tenho como saber que o dog é da Larissa. Por quê? Porque a Larissa da 12 lá não é a mesma mãe do dog. Perfeito. Boa observação. Tem que ter mesmo. É uma forma mais segura ainda, né? Para se Todas as trabalhar e minhas ter o fichas são dado assim, correto. todas. Perfeito. Então, isso, gente. Então, o sistema ele protege toda a equipe, gente. Desde o cadastro correto, ainda mais agora com a nova tributação, né? Que você sabe que agora entrou na conta, tem que gerar o cupom, começando agora, começou em maio isso. Então, você que tem, para estar gerando o cupom, tem que ter CPF correto do cliente, nota fiscal de serviço, tem que ter o e-mail correto para ir a nota fiscal correta para o e-mail do cliente. As autorizações, os termos, a gente falou nos casos jurídicos, termos devidamente assinados, o registro de pagamento, o histórico do cliente financeiro, histórico financeiro do cliente tem que também estar. A questão das medicações que são aplicadas ou são vendidas, para estarem também registradas. Quem aplicou, quem aplicou as medicações, cada médico é responsável pelo seu CRMV, que é responsável pelas suas aplicações, os horários, no caso de prontuário, tem que ter os horários corretos, e toda a evolução daquele paciente. Quando a gente fala de evolução, né, Lu? Não é só colocar ali as medicações feitas naquela hora. Aí a gente está falando de pressão, de temperatura, né? Tem outros termos, os de alimentação, né? Não sei se tem outros termos utilizados, deve ter muitos, Tem né, Lu? vários, frequência cardíaca, se está anorexia, Isso. se está tudo dentro dos padrões. Isso. E aí, quando você mantém tudo isso, gente, dentro do sistema operacional, essa organização, ela reduz o desgaste emocional da tua equipe, porque tá tudo ali. Imagina, a gente citou um caso semana passada, né? Que aconteceu, e assim, a gente não sabe como aconteceu, não vamos julgar. Mas imagina se naquela situação a empresa não tivesse um prontuário médico, se não tivesse o histórico do paciente, ia ter que reunir toda a equipe, parar a clínica para pegar todas as informações para poder se defender daquela Exato. acusação. Então, a gente precisa manter tudo organizado. E no atendimento domiciliar é do mesmo jeito. Ah, eu não tenho sistema. Usa o papel. O melhor sistema é aquele que você usa. Desde ser um Excel, um arquivo Word, um bloco de notas, o papel, se você usar e bem usado, né? Meia boca Sim, não. Já tem o papel, usa, né? Então,
Não esqueçam de anotar as informações, como a doutora Lu falou, a evolução clínica, os registros de autorização, principalmente, gente, de não autorização. Na live passada do jurídico falou sobre isso, né, da questão de não autorização. E guardem o histórico do animal. Sempre, sempre, sempre. E aí, gente, o maior erro que as clínicas cometem, que eu peço, por favor, não cometam mais, e médicos não aceitem isso, é confiar na memória. É usar só o WhatsApp como prontuário. Às vezes é só o grupo do plantão, então não Sim. pode. Tem que registrar a conversa. Registra em estoque com conferência, pelo menos mínimo, uma vez por mês, mas faça. Financeiro, controle seu fluxo de caixa, junto com o estoque, para bater toda a informação, faça conciliação bancária. Né? Tenha indicadores, seu sistema, todo sistema gera algum tipo de relatório, nem que seja básico, mas ele gera. Tem ali algum indicador que ele possa te dar de atendimento, de pacientes, de tipos de clientes, nem que seja de financeiro, ticket médio, mas use essas informações. Então, gente, sistema operacional não é custo. É a dica do Vetcast hoje para vocês. Não é segurança, é gestão e é proteção. Não é isso, doutora Lu? Com Alguma certeza. coisa? Oi, doutora. Doutora chegando aqui, doutora Yassabara. Gente, empresa sem dados trabalha só na emoção. E haja Sim, emoção, viu? Porque com apagando certeza. fogo é do que vem por aí. Então, vamos evitar isso. Vamos deixar tudo no sistema para, independente do que você usar, eu repito, use. Com certeza. Então, doutora Lu, mesmo atendimento domiciliar, use. Com É um certeza. resguardo. Com certeza. Gente, por hoje é isso. Repito, foi muito bom a gente estar com essa sequência de informações para vocês. Eu trago aqui, inclusive, uma informação muito importante. Faltam poucos dias para a declaração de imposto de renda e a gente precisa trazer esse alerta para vocês, para que o CPF de vocês não fique bloqueado por causa de declaração de imposto de renda. Então, entre em contato com o seu contador, faça a sua renda. Faltam poucos dias. São poucos dias para concluir isso. O médico não pode ficar sem CRMV. Tá? Doutora Lu, muito obrigada. Próxima quarta tem mais. Se Tá? cuida, Eu tenho viu? muito com você. Tá ótimo, você. Lembrando que nosso canal no YouTube segue, que toda semana tem uma novidade lá para vocês. Agradecer novamente aqui nosso parceiro, Grota Vet Fortaleza, que tem aqui a mesma missão que nós, de estar sempre cuidando e ajudando os médicos veterinários para protegermos os animais. Muito obrigada, Um tá? cheiro, viu? Beijo pra vocês todos. E obrigada Tchau. Beijo. sempre. Vamos fazer uma Tchau. foto, doutor. Bora. Foto.